breve explicação sobre os números naturais e os números inteiros. Vai ser um vídeo bem explicativo, bem rápido e objetivo, mas vai ser bastante eficaz para você entender a matéria. Então, bora lá! Primeiramente, os números naturais, ele é representado pelo seguinte símbolo. É um traço e um N, certo? Então, toda vez que você vê esse traço e o N, o assunto é sobre os números naturais. E quais são o conjunto dos números naturais? Vamos começa pelo 0, 1, 2, 3, etc. 500, 501, etc. 1000, etc. 10.000. Ele começa pelo 0 ao infinito, ou seja, ele não tem fim. Ele tem um começo, que é o 0, mas ele não tem fim, certo? Lembrando que os números naturais são sempre positivos, então os números naturais nunca vão ser negativos. Os números naturais também podem ser representados por outro símbolo, que eu vou mostrar na imagem aqui do lado. Então, se porventura você encontrar o traço, o N e asterístico, o que quer dizer? Que são todos os números menos o 0. Então, os números naturais que representam o símbolo traço N somente, ele começa pelo 0, 0,1, 2 e etc. Já esse símbolo que está o traço N asterístico, ele não vai começar pelo 0, ele anula o 0, ou seja, começa pelo 1,2, 3, etc. ao infinito. Conseguiram entender? Não tem segredo para você entender isso. Vou deixar uma imagem do lado representando, para você visualizar e entender melhor o que eu estou dizendo. Agora vamos falar sobre o sucessor e antecessor dos números naturais. O antecessor é o número que vem antes, e o sucessor é o número que vem depois. Por exemplo, qual é o antecessor do número 5? O número 4. É um número que vem antes do número 5. Qual é o sucessor do número 5? O 6. É um número que vem depois do 5. Consegue entender? Tem uma regrinha super simples. Acho que nem é tão necessário assim. Mas se você tiver alguma dúvida, por exemplo, está pedindo qual é o antecessor do número 10. Você faz 10 menos 1. 9. Qual é o sucessor do número 10? Você faz 10 mais 1, 11. Sem segredo. Até aqui vocês conseguiram compreender sobre os números naturais e os números inteiros. Agora a gente vai falar sobre a pertinência e a inclusão. Vou deixar uma imagem para vocês. Peço que você pause o vídeo e observa bem a imagem para você compreender sobre a pertinência e a inclusão, ok? Vocês viram que no canto da imagem tem os símbolos. Então o Ezinho, ele vai representar os que pertencem. E o E com um traço cortado ao meio vai representar os que não pertencem, certo? Você viu que dentro do círculo tem o número 4, o número 0, 57, 78, 62. E você também observou que o círculo ele está representado com a letra B. Então toda vez que toda vez que eu falar de B, eu estou falando do círculo e o que contém dentro do círculo, certo? Agora eu vou deixar uma imagem ao lado das perguntas, como que é formada as perguntas, certo? Então, vamos observar a primeira pergunta ali, né? Que tá o 4, alguns traços e o B.
como que eu vou interpretar essa pergunta? É assim, o 4, ele pertence ao bloco B? A resposta é sim. Por quê? Porque o bloco B, ele contém 6 números, 6 ou 5 números. O 4, o 0, 57, 78, 62, 5 números. E dentre esses 5 números, o 4, ele está no meio. Então, o 4, ele pertence sim ao bloco B. A próxima pergunta é se o número 78, ele pertence aos números naturais com asterisco. Sim, porque os números naturais com asterisco, ele exclui somente o 0. Os outros números, eles continuam normalmente. Lembrando que começa do 1 ao infinito. Então, o 78 ele faz parte sim. A próxima pergunta é se o 0 ele pertence aos números naturais com asterisco. Não, o 0 não pertence aos números naturais com asterisco. Agora, como que eu formulo a minha resposta? Confere na imagem seguinte, ok? Vai estar tudo certinho, como que você responde, tudo certinho. Agora a gente vai falar sobre a inclusão. Eu vou deixar outra imagem para você observar, ok? Agora que você observou a imagem, a gente vê que tem o número -1, 60 e 39 no bloco B. Já no outro bloco são os números naturais, representados pelos números naturais, certo? A pergunta é o seguinte: o bloco B, ele está incluso no bloco dos números naturais? A resposta é não. Eu já vou pôr uma imagem depois desse vídeo aqui, e logo em seguida como está formulando essa pergunta e formulando a resposta, ok? Mas eu vou explicar a resposta. Por que não? Porque no bloco B tem o número -1. E o número -1, ele não faz parte dos números naturais. Conseguiram entender? A próxima pergunta é o seguinte: o número 39, ele pertence aos números naturais? Sim, ele pertence aos números naturais porque o 39, os números naturais, ele é do 0 até o infinito. E o 39 está incluso a isso, né? Então, está incluso. Então, o número 39, ele pertence sim aos números naturais, certo? Agora eu vou colocar a imagem aqui para vocês observar a resposta. Até aqui, você já aprendeu quais são os números naturais, por quais símbolos eles são representados, e você já aprendeu também a inclusão e a pertinência. Agora a gente vai para os números inteiros. Bom, os números inteiros, eles são representados pela letra Z com traço. Só que nessa imagem que eu vou colocar logo a seguir desse vídeo, não vou conseguir colocar o traço. Então, somente vai ser representado pelo Z, tá certo? Os números inteiros, eles são números negativos. Ou seja, os números naturais, eles são os números positivos e os números inteiros negativos. Não sei se eu falei no vídeo, mas se eu não falei, eu vou falar agora. O 0, ele não é positivo e também não é negativo. Então, a gente considera o 0 como um ponto de origem. O 0, ele é neutro, ou seja, ele não é positivo nem negativo. Então, ali é o ponto de origem, tá certo? Vocês vão conferir certinho, entender o que eu tô falando na imagem que eu vou deixar daqui a pouco, tá? Mas presta atenção nessa explicação para quando você visualizar a imagem, você entender claramente o que eu estou dizendo. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim o 0 é o ponto de origem? Você vai observar na imagem que eu vou deixar daqui a pouquinho, que do 0 para a direita, você encontra os números naturais. E do 0 para a esquerda, os números inteiros. Então, o 0, ele é o ponto de origem. Entende? Do 0 para trás, são os números inteiros. Do 0 para frente, são os números naturais.
entendeu? É ali que acontece a divisão, ali que origina, acho que é essa palavra aí, os números inteiros e naturais. Conseguiram compreender? Agora, veja a imagem que eu vou te deixar para você visualizar isso mais claramente, tá certo? Lembrando que o zero é maior do que qualquer número inteiro, pois os números inteiros, eles vão diminuindo. Ou seja, se eu perguntar, o número menos 1 é maior ou menor do que menos 78? O menos 1 é maior do que o menos 78. Entenderam? E se eu perguntar, o zero é menor ou maior do que menos 1000? O zero é maior. Conseguiram entender? Então, pessoal, por enquanto é isso. A gente estudou essa parte da matéria. O próximo vídeo eu vou falar um pouco como eu estou estudando inglês, pois para quem não sabe, eu não sei nada de inglês. Então, como que eu estou aprendendo o inglês, tá certo? Eu vou passar tudo para vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. E lembre-se, a gente se encontra na Epicar.